debate importante que a gente pode fazer é sobre a política salarial que a Unicamp tem com seus funcionários, né? Não é que não existe uma política salarial, existe, e a reitoria sabe muito bem o que faz quando ela deixa de reajustar os nossos salários. E aí, nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente já tem perdido uns 15% do poder de compra dos nossos salários. Então, isso é uma política real que existe, mas ela não é formalizada. Não existe um texto onde a reitoria explica que quer arrochar o salário dos trabalhadores. Nós achamos que isso precisa mudar. É uma época difícil, né? Tá todo mundo sem dinheiro, os preços continuam subindo, a renda que a Unicamp recebe, ela é atrelada aos preços da economia, então ela sobe com a inflação e tem condições de reajustar os salários. Tanto que ela reajusta o valor dos contratos e convênios com outras empresas, né? As terceirizações, por exemplo, o valor pago é reajustado pela inflação. Nenhum fornecedor, nenhum prestador de serviço precisa fazer greve para a Unicamp reajustar o valor dos contratos. Da mesma forma, as taxas que a Unicamp cobra para emitir um diploma, as diversas taxas que existem aí no processo da Unicamp estão sendo reajustadas pela inflação, né? Não é o caso de dizer que não tem dinheiro. Existe dinheiro, nós podemos dizer, já foram 2 ou 3 aumentos do teto, né? Tem alguns que estão por vir, já foram aprovados, mas ainda vão acontecer. O valor máximo da remuneração, ele implica num aumento de salário, né? Pelo menos das pessoas que ganham mais ali na Unicamp, né? Essas pessoas vão ter um aumento salarial de fato nesse ano. E a Unicamp, que muitas vezes fala que é perigoso, né, tem que olhar bem para a economia, tem que ter muita responsabilidade, senão ela não consegue pagar o 13º, ela nunca disse que talvez não consiga pagar esses aumentos. Ela não se propôs a contingenciar esses aumentos e tem feito proposta de aumento de gasto, aí, inclusive com gratificações, etc. Uma época em que os funcionários tiveram, se o salário não vai bem, as gratificações foram cortadas também, o número de trabalhadores está sendo diminuído, a quantidade de trabalho aumentando. A gente defende, inclusive, que os funcionários estatutários que têm licença-prêmio para tirar, que possam resgatar em pecúnia pelo menos uma fração desse valor, né? Isso pode salvar o orçamento de muitas famílias. Mas nós queremos fazer uma batalha muito séria no próximo mandato do Consul, que é lutar por uma formalização da ideia de que o salário do trabalhador não é galinha de ovos de ouro da reitoria para salvar as contas dos problemas financeiros da sociedade e tem que ser reajustado pela inflação no mínimo, para que a gente possa fazer uma discussão sobre recomposição das perdas históricas, que são grandes também. Desde que a Unicamp passou a ter autonomia para definir o valor de seus salários, rebaixou-se o valor da remuneração dos trabalhadores. Enquanto o serviço aumenta, a gente acabou financiando a expansão do serviço das universidades, né, do ensino público aí. O que teve de expansão foi financiado com os nossos salários. Então passou da hora da Unicamp formalizar que o nosso salário tem que ser reajustado pela inflação. Isso é o mínimo do direito, isso é o mínimo do respeito com a remuneração do trabalhador. E no Vamos à Luta é o coletivo que tem feito essa denúncia na Unicamp, que busca chamar atenção para essa polêmica, para que o Conselho possa discutir e aprovar uma norma dessas e votar nos nossos candidatos aí. Tem o Diego, a Rosemar, uma chapa combativa para tensionar o Consul, constranger esse desrespeito com a nossa remuneração e fazer aprovar uma política salarial que não corroa os nossos salários com o aumento da inflação. Vote Vamos à Luta.